Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será: a nova aliança tem superiores promessas. Algumas pessoas têm muita dificuldade de poder entender esse aspecto da nova aliança, e quando leem textos como o que vai aparecer na nossa lição hoje, o texto de Hebreus capítulo 10, versos 5 a 10, que menciona promessas superiores em relação à nova aliança, eles querem tentar dizer assim: não, é que agora no Novo Testamento, quando a nova aliança é colocada em andamento, os crentes têm a promessa da Nova Jerusalém, têm a promessa da terra renovada, têm a promessa de um lugar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Mas o fato é que pessoas que falam ou que pensam dessa maneira são pessoas que não prestaram atenção ou não leram, daqui a pouco, os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, o próprio autor da carta aos Hebreus, ele vai trabalhar a seguinte ideia quando ele fala sobre Abraão. Abraão também estabeleceu uma aliança com Deus. Aliás, ele é o pai da nação de Israel. Quando Deus falou com ele e o chamou para poder sair de Ur dos Caldeus, o texto de Hebreus capítulo 11, quando vai falar sobre Abraão, diz: e ele saiu sem saber para onde ia, mas o seu coração estava firmemente fundamentado sobre a promessa de que o Senhor o levaria para uma cidade cujos fundamentos foram estabelecidos pelo próprio Deus. Que cidade é essa? Claro que é a Nova Jerusalém. Na terra de Canaã, não havia nenhuma cidade cujos fundamentos foram edificados pelo próprio Deus. Portanto, e esse é apenas um exemplo. Eu poderia te dar vários outros exemplos. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Isaías, você vai descobrir Deus prometendo que, se o povo fosse fiel aí no contexto da aliança, que o leão e o urso pastariam juntos, e o cordeiro pastariam juntos, que a própria serpente brincaria com a criança, como hoje um cachorrinho faz com uma criança pequena, que as pessoas teriam uma longevidade muito maior. É claro que ele estava fazendo promessas para eles no contexto da antiga aliança. Mas quando você pega agora as promessas da nova aliança, você vê exatamente as mesmas coisas sendo prometidas. As promessas são exatamente as mesmas. A promessa de uma existência sem morte, sem dor, sem sofrimento. A promessa de viver numa sociedade onde não haverá injustiça, onde as pessoas não são tratadas por aquilo que têm, onde todos têm a possibilidade de poder viver uma vida recebendo abundância da parte de Deus. Tudo isso foi prometido nas duas alianças. Mas por que então essas promessas agora são superiores na nova aliança? A resposta para isso é muito simples: por causa de Jesus Cristo. Na antiga aliança, a garantia de que as promessas de Deus se cumpririam estava firmada no sangue do Cordeiro que era derramado e que apontava para Cristo Jesus, que um dia viria como Messias. Portanto, era uma promessa de algo que aconteceria no futuro. Mas quando Cristo Jesus, ele vem, ele nasce como um bebê, ele vive durante 33 anos, junto com a humanidade, ele morre na cruz do Calvário. Exatamente antes de morrer, ele diz uma frase: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase, está consumado, determinava que aquele que havia se apossado do mundo de Deus, o inimigo das nossas almas, o chefe da rebelião, o mesmo que havia roubado a autoridade do primeiro Adão, ali na cruz, quando Cristo disse está consumado ou está terminado, ele estava dizendo: a partir de agora, esse território não é mais dele. Agora ele era do segundo Adão. Cristo Jesus assumiu o controle da história da humanidade a partir da cruz. Portanto, agora ele pode dizer: é só uma questão de tempo. Apenas por causa do livre-arbítrio, porque Deus queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a sua proposta
exercer o seu livre-arbítrio, escolhendo fazer parte do reino de Deus ou da rebelião, que o Senhor Jesus ainda não acabou com a rebelião aqui nesse planeta. Mas as promessas que são feitas no Novo Testamento são promessas que podem até ter uma roupagem um pouco diferente, mas são as mesmas promessas que vão aparecer no contexto do Antigo Testamento. São superiores, então, por quê? Se são as mesmas promessas. Bom, porque agora, no Novo Testamento, nós não precisamos olhar para algo que precisa acontecer no futuro para que isso tenha lugar, para que a promessa possa ser cumprida. Nós olhamos para trás, olhamos para a cruz e percebemos tudo que Jesus tinha que fazer já foi feito. Ele já venceu a rebelião. Você sabe, não existe a mínima possibilidade da história da rebelião ter um outro fim, a não ser o rebelde ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Não existe outra opção. Isso aqui é fantástico. O Senhor Deus é tão tremendo que na revelação que ele deu a João, ele mostrou para João o lago que arde com fogo e enxofre sendo aceso. Lá dentro estavam o dragão, a besta, o falso profeta, os demônios. A rebelião terá um fim. Isso não é uma opção, isso é uma promessa. O João já teve a oportunidade de ver esse momento que terá lugar no futuro próximo. Quando olhamos para isso, percebemos que as promessas de Deus na nova aliança são superiores porque elas estão embasadas naquilo que Cristo já fez. Ele já operou. A vitória já foi garantida por ele. Então agora é só uma questão de tempo até que a execução final da rebelião aconteça e as promessas do Senhor. Promessas essas feitas desde que Adão e Eva cometeram o pecado e que acabaram sendo envolvidos na rebelião. Promessas de restauração, promessas de viver numa sociedade sem dor, sem sofrimento, sem morte, que foram feitas por todas as gerações, desde que Adão e Eva pecaram, até chegar a nós ainda hoje. As promessas são superiores porque são garantidas pelo que Cristo já fez por nós. A única diferença, portanto, entre a velha aliança e a nova aliança é que a velha aliança acreditava em algo que aconteceria no futuro. A nova aliança crê em algo que já aconteceu no passado. Portanto, a concretização final da vitória de Cristo é uma certeza no presente, já foi revelado como acontecerá. Que Deus maravilhoso. Que vitória maravilhosa. É exatamente por isso que eu gostaria de orar agradecendo a Ele por ela e pedindo para que Ele possa me ajudar a tomar as decisões certas hoje, para que eu faça parte dessa nova aliança com Cristo Jesus. Você não quer fazer o mesmo? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque nela descobrimos que as promessas dessa nova aliança são garantidas pelo que Cristo já fez no passado. Ajuda-nos a podermos hoje tomar posse das vitórias que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?